Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso LucenaCast, gravando mais um episódio para vocês. Aqui a sua conexão é financeira. Então, hoje nós estamos recebendo aqui dois amigos, eu posso dizer assim. Certeza. Karen mais novinho um pouquinho, Adilson mais contemporâneo da minha vida. Estamos recebendo Adilson e Karen, eles são lá da MG7 Curso. É uma empresa que trabalha só na área de cursos para empreendedores e para treinamento de equipes aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E eu queria bater um papo com eles hoje para a gente entender como é que funciona esse mundo da educação aqui na nossa região, como é empreender na área de educação e como é falar de educação para um público que não tem tanto hábito de estudar, ou já teve menos. Eu acho que hoje o público empreendedor tem um pouco mais de vontade de estudar, a gente pode dizer assim. Então eu não vou me até estar falando muito, eu também sou professor da MG7, é um privilégio ter eles aqui há 5 anos, né, disso? A gente tem essa parceria e eu vou deixar eles se apresentarem e a gente continua essa conversa nossa aqui. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Olá, pessoal. Quero primeiramente agradecer pelo convite, Clésio. Para mim é uma satisfação estar aqui. Realmente é uma amizade acima da parceria, mas também uma parceria de longa data, uma parceria de sucesso, graças a Deus. Clésio é nosso professor lá. E a gente tem levado a educação empresarial no polo de confecções muito a sério. E sim, respondendo sua pergunta, ao longo dos últimos anos o empresário tem sim acordado, se desenvolvido mais, estudado mais e consequentemente alcançado patamares mais altos. Se apresente. Sim, eu sou Adilson Silva, fundador da MG7, sou empreendedor há pelo menos aí uns 13, 14 anos. Antes disso fui professor universitário, fui gestor comercial de uma grande empresa da região aqui e há 13 anos atrás resolvi entrar na contracultura. Na época, empreender em Santa Cruz já era uma atividade principal, mas o empreendedor estudar não era. E há 13 anos atrás eu resolvi entrar numa contracultura e dar aula para empreendedores aqui em Santa Cruz. E ao longo desses 13 anos a gente aprendeu muito ensinando aos outros. Temos com certeza transformado centenas, talvez até milhares, de empresas e de vidas na nossa região aqui. E isso tem sido muito, muito bom. Eu costumo dizer que nós temos uma missão, que é transformar pessoas e negócios, e isso tem nos levado cada vez mais longe. Karen, à vontade. Eu sou Karen Silva, eu sou a filha de Adilson e sou a sucessora da MG7 e tenho entrado cada vez mais dentro da empresa, mergulhado, aprendendo muito principalmente, e Clésio pôde ver de perto todo esse processo, eu ainda muito mais nova ali acompanhando as reuniões de alinhamento, etc, ainda fazendo ensino médio e aí agora já fora da escola, podendo embarcar mesmo dentro da empresa e entrando nesse processo de sucessão, que vai levar uns bons anos, mas que já tem ido muito bem. Quando eu cheguei, Karen era molequinha, né? 13, 14 anos. Fazia ensino fundamental ainda. Mudou um pouquinho, Karen. Pois é. Hoje nós temos aqui o pai e uma moça já aqui sentados. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também da MG7 como negócio. Agora, vocês se apresentaram como empreendedores, a gente pode considerar já Karen empreendedora. Já tomou a empresa para ela? Já. Então, já se apresentaram como empreendedores. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da MG7 como negócio. Eu já citei aqui em alguns episódios a MG7 como negócio, pelo fato de ser professor de lá. Sempre é interessante quando a gente tem na região uma instituição que pensa com a mentalidade empreendedora, já que, principalmente nos últimos 10 anos, a gente pode dizer assim, que o comportamento do empreendedor mudou, o empreendedor começou a querer buscar conhecimento. Eu não vou dizer, que aí pode ser que a gente discorde em algum momento, que o empreendedor ele começou a se conscientizar de que ele precisa estudar. Eu acho que ele começou a se conscientizar de que ele acha que entende de tudo, mas não entende. Então ele começou a buscar algo que é essencial para quem empreende, que é conhecimento. Porque às vezes eu tenho uma noção de algo, mas ter noção não significa que é entender profundamente daquilo. E aí o empreendedor só, isso aqui eu entendo, mas é pouco o que eu entendo. Então eu quero entender mais, e aí eu preciso pedir ajuda. E se a gente tem uma instituição que me ajuda, fica muito mais fácil fazer isso. Então fala um pouquinho da MG7 como negócio, para a gente entender a MG7. A MG7, a gente tem um modelo de negócio bem interessante. É um modelo de negócio com linhas de produtos. Então,
tanto o empreendedor quanto funcionários de empresas, eles... Isso, exatamente. Ou seja, são formações que envolvem desde empreendedores até seus funcionários. E aí a gente trabalha por linha, segmentando por linha. A gente tem desde produtos bem mais em conta, curtos, rápidos, assertivos ali para resolver algo específico da empresa, que a gente chama essa linha de cursos intensivos, eles são curtinhos. A gente tem uma linha que a gente chama de cursos master, que já são maiores, mais aprofundados, que são uma formação ali. A gente tem uma linha específica para o empresário, chamada de mentoria empresarial, que a gente passa ali 60 horas ao longo de um semestre melhorando o entendimento do empresário a respeito do seu negócio. Então essa já é a terceira linha. A gente tem uma quarta linha de produto que a gente chama de planos empresariais, que aí a gente assiste a empresa, acompanha ela o ano inteiro de forma mais exclusiva e específica. Ou seja, é como se fosse uma prateleira onde tem diversos produtos e o empresário ele vai, na MG7, expressar suas dores e ver, né, com a nossa ajuda, qual desses produtos vai ajudar a melhorar. Então, o arranjo empresarial, o modelo de negócio da MG7 é esse, é um modelo 100% presencial, onde ou a gente vai até a empresa para ministrar as aulas, né, as mentorias, os treinamentos, ou as pessoas vêm até a MG7. Falando da MG7, e aí eu citei as linhas de produtos, né? E como empresa, para a gente trata como uma empresa 100% departamentalizada, onde a gente tem um departamento mais voltado para a parte da educação em si, que é onde a gente trata dos conteúdos, de apostilas, de slides, de sala de aula. Então tem toda uma operação acontecendo e a maioria das pessoas não tem a menor noção disso, né? Quem vai lá fazer um curso não sabe que existem setores trabalhando ali para que aquela aula pudesse acontecer, por exemplo, né? O cara chega numa sala de aula nossa, numa segunda noite, por exemplo, hoje, um monte de gente vai para lá estudar. E aí, tipo, essa hora está acontecendo um monte de impressão de apostilas, encadernações, atas de frequência, agendamentos de aula, são 7 salas de aula diferentes, então que professor vai para qual sala, o que é que vai acontecer, e na sala quando as pessoas chegarem vai estar um cheirinho lá, vai ter o ar-condicionado ligado, uma musiquinha tocando. É uma então, escola tem normal. toda uma estrutura acontecendo ali, então tem um setor para isso, né? Aí tem um setor de marketing, que aí é bem a cara de Karen, onde a gente direciona ali a toda a parte de tráfego, de criação de conteúdo, de postagem, de rede social, etc. Nesse setor a gente tem, nos últimos meses, contado inclusive com a colaboração do Felipe, que é um parceiro nosso aqui, e seu também. Aí tem um setor mais financeiro administrativo ali, onde Juliana, nossa gerente, trabalha mais ativamente na relação financeira, na relação com o nosso contador e tal. Relação com professores Com professores, exatamente, né? Pagamentos, contratos, exatamente. Ela Então, quer assim, se relacionar com a gente, na grande maioria das vezes a gente não quer se relacionar. exatamente. Vocês são ruins respondendo no WhatsApp. Então, assim, ou seja, são setores ali funcionando, né? Para que... E aí são 30 professores, uma equipe interna de 6, 7 pessoas mais ou menos. Aí departamento comercial funcionando, desde a parte da captura, né, do lead, do possível aluno até a conversão dele. Então, são vários setores internamente ali para gerir essas linhas de produtos que eu citei. E é assim que funciona, de dentro para fora a MG7. Acho que eu nunca tinha falado disso. Nessa forma, Não, eu também não. E não. ainda de um jeito muito enxuto, né? Porque se a gente para pensar, é toda uma organização que tem que rolar por trás e a gente conseguiu ao longo dos anos enxugar muito isso, né? Fazer isso do jeito mais prático. Tem pop para tudo, Isso. tem... Hoje tem ativos são em método. torno de quantos alunos? Não entendi. Hoje ativos são em torno de quantos alunos? Ah, certo. São 40 empresas nos planos empresariais, são em torno de 250 alunos nos cursos master. E aí vem na mentoria, são 17, 18 empresas. E os cursos intensivos, aí eles acontecem a cada 6 meses, então por isso que a gente não tem como contabilizar. Mas nessa campanha agora foram 300. E as mentorias também são por semestre, né? Então fica 2 vezes por semestre em torno de 15, 16 empresas. Então é mais ou menos ali mensalmente gira 500 pessoas dentro da empresa. Tem noites E que isso tá já por acontecendo... quase 15 anos. Isso por 13 anos. Tem noites que está acontecendo 7 aulas simultaneamente, né? 8 por conta de algumas empresas, como são de fora, a gente atende online.
Aí Karen quase que nasceu dentro da MG7. Foi. Foi por pouco, Foi por né? pouco, foi. Eu ainda peguei muita parte de quando a MG7 era consultoria. Isso, lá no comecinho. Foi, bem no começo era. Aí todo mundo começa com consultoria, né? Gente, a gente entendeu um pouquinho quem são vocês, a gente entendeu um pouquinho do produto MG7, que Karen comentou agora, começou como serviço, virou produto. Isso. E agora eu queria começar a dar uma mastigada em vocês aqui, dar uma apertada em vocês aqui, eu já vou começar polemizando. Como é trabalhar com educação? Primeiro, num polo têxtil, e aí você já pode aproveitar também vocês para dizer se vocês trabalham só com confecção, porque é uma coisa que a gente vê muito por aqui, né? A gente acha que pelo fato de, Clésio tem uma empresa de consultoria financeira, trabalha só com empresas de confecção. Vocês têm uma escola para empreendedores num polo têxtil, então só trabalham com empresas de confecção. E tem outros negócios, né? Girando aqui, porque a gente tem mercado do mesmo jeito, a gente tem lanchonete do mesmo jeito, a gente tem empresas de transporte, a gente tem empresas de tecido, a gente tem empresas de saúde, empresas de estética, normal. Entendeu? O ambiente de um polo de confecção não é só um polo de confecção. Sim. Então, como é empreender com uma escola educacional que olha para o público empreendedor num polo de confecção? É óbvio que a maior demanda vai ser de confecção, mas quais são os principais desafios? E quais seriam os principais desafios de empreender com educação no Nordeste? E eu não estou falando nenhum tipo de preconceito aqui, mas a gente está falando de fato, né? De fato, o nordestino ele é subestimado quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala de informação, quando a gente fala de educação. E aí o nordestino tentar falar de educação para o próprio nordestino, às vezes nós somos os principais preconceituosos. Então eu queria a experiência e a opinião de vocês que trabalham muito mais nessa área do que a gente. Verdade. Eu posso começar e Karen complementa aí, né? Eu penso da seguinte forma, o empreendedor, a gente vive numa região onde a gente é o interior de muita coisa, né? Se a gente pega o mundo, nós somos o interior do mundo, América Latina. Se a gente pega Brasil, nós somos o interior do país. Se a gente pega o estado, nós somos o interior do estado. Então, até a região, se a gente for pegar. Exatamente. Se a gente pega o Agreste, a gente é interior do Agreste também. Então, quando a gente soma isso tudo, a gente meio que se desfavorece logisticamente de muita coisa. O que nos ajudou muito nos últimos anos a equilibrar um pouco mais isso é a internet, porque a informação está aí para todo mundo. Mas, culturalmente falando, muita coisa é mais longe daqui do que de qualquer outro polo, né? E aí, o que é que se sobressaiu ao longo das décadas? A força empreendedora, a força do braço de dizer ali. E aí, tanto é que Santa Cruz é muito conhecida, até hoje, inclusive, pelo povo trabalhador. A gente ouve muito, né? Terra de gente trabalhadora e etc. Tal. E o que é que eu venho lutando? É para que a gente não seja só trabalhador. Porque trabalhador, e aí com respeito a todas as profissões, né? Trabalhador, o servente o padeiro o pedreiro todas as profissões são. Agora, empreender é muito mais do que a força do braço, é a força da mente, é a força da inteligência, é a força do conhecimento, é a força da estratégia, do planejamento, de fazer conta. E aí a gente vem fazendo isso. Então, o desafio nosso é reverter isso, é pegar o cara que é naturalmente trabalhador e dizer, tu não pode ser só trabalhador. E o que dificulta é que é um cara trabalhador que não está dando errado. Isso, é um cara trabalhador que dá exatamente. certo há muitos Fiz anos. isso por Fiz 50 isso a vida anos. toda. Eu faço isso há muitos anos e está dando exatamente, certo até agora. Então por que iria mudar, né? Porque vocês estão querendo me convencer de que eu estou errado em alguma coisa. E eu acho que não é uma tentativa de convencer de que o cara está errado. Porque se deu certo é porque o cara não está errado. É uma tentativa de convencer que talvez ele esteja fazendo da forma errada. Tá dando muito certo, mas tu não precisa fazer tudo. Tá dando muito certo, mas tu consegue delegar. Tá dando muito certo, mas enquanto tu tá fazendo muito certo, poderia ser mais certo. Porque tu pode estar aqui no administrativo, no estratégico e ter mais gente fazendo contigo. Eu acho que esse... Gente, equipamentos, softwares, terceirizações. Né? Em vez do cara estar lá pelejando, fazendo conta ali na ponta do lápis, errando para fazer os custos, ou errando para tentar ter um relatório financeiro no final do mês, não é muito mais
claro para ele contratar uma terceirização que diz, não, isso aqui é responsabilidade deles, eu quero uma vez por mês sentar 1 hora, certo, a gente tomar resolve. todas as decisões e acabou-se, isso aí não é comigo mais, né? Fica mais simples. O tráfego pago e várias outras, o contador, ou seja, é o empreendedor ele entender que ele precisa de pessoas, terceirizações, softwares, máquinas, sistemas, e ele vai ser um gestor disso, ele vai ser o maestro dessa orquestra, um piloto desse avião. Vamos continuar as polêmicas. Então, por que será que o sulista ele conseguiu desenvolver essa mentalidade antes do nordestino? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que para baixo do mapa a galera consegue pensar nisso de forma mais tranquila. E aqui para cima do mapa, quando a gente fala do norte e nordeste, por conta também disso, né, de nós somos um povo trabalhador, a gente botou na cabeça que tem que trabalhar demais também, né? Então, se eu pagar tu para tu fazer, meio que vai sobrar tempo. Não pode sobrar tempo, não. Eu me lembro que, acho que em 2023, eu me peguei com uma cliente. Ela ligou para mim, eram umas 9 da noite, ela ligou chorando. E ela, não é porque eu tô aqui em casa e eu não tô conseguindo render. Aí eu disse, render em quê? Não, porque era para eu estar fazendo umas coisas, eu disse, mas tu tá onde em casa? Eu digo, então, em casa é lugar de quê? E ela não entendeu a pergunta, né? Não, e ela, não, mas diga o que é que você quer que eu digo, não, eu estou tentando fazer você entender, você está onde? Ela em casa, eu disse, em que lugar? No quarto. Aí eu fui até meio rude. Eu não disse, olha, eu não sei o seu, meu quarto é lugar de descansar. Meu quarto não é lugar de trabalhar. Então, acho que meio que ela entendeu. Não, você está tentando fazer no lugar e na hora errada. E aqui a galera ainda não meio que se desvinculou disso. Tem que fazer, tem que levantar às 5 da manhã, tem que dormir 10 da noite. A galera romantiza esse negócio, né, que só pode empreender na nossa região se for para trabalhar pelo menos 18 horas por dia. Se não for para trabalhar nessa proporção, não dá certo. Vai quebrar. Porque a primeira conversa é essa, né? O negócio vai quebrar se ele for mal administrado, minha gente. Independente da quantidade de horas que você vai trabalhar por dia. O fato de você trabalhar 18 horas por dia não vai fazer com que ele não quebre. Se você trabalha 18 horas por dia e você tem mais despesas do que receita, vai quebrar. Né? Se você trabalhar às 24, você não dormir, vai quebrar do mesmo jeito. Então, acho que o grande desafio é tentar mudar essa mentalidade. Por que será que a galera de baixo conseguiu mudar um pouco mais essa mentalidade? Ou é só uma impressão que a gente tem? Não, eu acho que não é impressão, mas é uma coisa que vem muito de antes, assim, da nossa era, tá? Opinião pessoal aqui. O Brasil, ele foi colonizado de uma forma bem diferente, né? O sul e sudeste, pra gente aqui, e o norte também. O norte um pouquinho mais parecido com a gente, mas o sul e sudeste. Então, e aí o que é que pesou lá na época da colonização? Recursos naturais, né? Enquanto algumas regiões o recurso natural era ouro, minério, não sei o que lá, o nosso era cana-de-açúcar. Então, a riqueza estava mais num canto e o trabalho estava mais em outro. Então, daí já começou essa coisa, né? Então, precisava de mais de mão de obra pesada, de mentalidade de trabalho, etc. Tal. Então, o nordestino, ele criou muito. Tanto é que, e aí eu, mais uma vez, vou dar uma polemizadazinha aqui, né? Veja que nós, da nossa região aqui, a gente sempre tenta assim, poxa, se eu tiver, eu não diria nem o empreendedor, mas o funcionário, se eu tiver uma oportunidadezinha ali de sair 5 minutos mais cedo, eu vou aproveitar isso absurdamente, né? Não vai mudar nada na vida dele, mas por que é que ele quer fazer isso? Porque ele foi ensinado que a mão de obra dele é o que vale alguma coisa, a riqueza dele é a mão de obra, né? E aí essa mentalidade ela entra no empreendedor, e ele diz assim, peraí, então se eu trabalhar 5 horas a mais, eu vou prosperar mais porque eu trabalhei 5 horas a mais. E aí essa mentalidade está errada, porque para nós que empreendemos, trabalhar e ser produtivo é duas coisas muito diferentes. Né? Então o que a gente precisa é de gestão. E aí é onde entra a coisa. A gente, aqui, e aí eu vou centralizar mais no polo das confecções agora, a gente ao longo dos anos, a gente evoluiu. Agora, vejam na minha mentalidade em que passo nós estamos. Né? Lá no começo da confecção aqui, anos 60, 70, a gente era conhecido como a região da sulanca, né? Que é a confecção de tecido fraco, costura fraca, volume ali e tal. E a sulanca perdurou por um bom tempo,
até um momento onde não fazia mais sentido o produto de baixa qualidade. E aí isso precisou mudar, teve quase como se fosse uma revolução industrial aqui, porque todo mundo teve que comprar máquina melhor, botar processo. Teve um período aqui, meu amigo, que eu acho que quase toda fábrica tinha um consultor de produção. Não era? E aí todo mundo melhorou produto. Cara, teus clientes, eu acho que você, sei lá, de 100 clientes que você tenha... Eu comecei como consultor de produção. Pronto, vê. Eu acho que todo teu cliente tem produto bom. Você pega o produto tem tecido bom, costura boa, design bom, modelagem boa, tamanhos, variedade, etc. O cara tem ali um catálogo maravilhoso. Ou seja, uma das áreas da empresa melhorou muito, que é produto. Agora, quando o cara pega as áreas da gestão, ainda não. E aí você pega uma empresa com produto top, você dá uma olhada no produto do cara, caramba, que produto, como é que está o financeiro dessa empresa? Bagunçado. Como é que está o RH? Bagunçado. Como é que está o marketing? Bagunçado. Como é que está... As outras áreas estão bagunçadas, mas não. Ou seja, o que é que a gente entende com isso? Que a Sulanca saiu de cena, mas o sulanqueiro não. E ele continua com aquele pensamento, o produto melhorou, mas ainda é o pensamento de gestor de bodega. E aí isso é o que a gente luta contra. Por quê? Porque a gente sabe que aquela empresa ali, ela vai ficar para trás muito rápido, muito rápido. Você tem essa nova revolução, que é uma revolução mais comercial acontecendo. Então, vender hoje é totalmente diferente de como era vender há 6 anos atrás, antes da pandemia. E aí o cara diz assim, isso foi porque chegou o digital. A galera simplifica bem muito, né? Mas o que é digital? Tem gente que diz, não, vender... Parece que a televisão apareceu agora. O que é digital? O que é venda online? As pessoas não é WhatsApp. Cara, se você... Milhares de opções, né? Uma infinidade de canais diferentes. Então, assim... Não, e eu acho meio que uma desculpa pela falta de profissionalização. É a minha visão, estou sendo bem claro aqui. Porque o que é que eu pego? Eu sou da geração 90-2000. Não vou falar da geração de Karen, que aí não dá pra mim. E eu lembro que teve uma febre revolucionária nos anos 2000, TechPix. Quem é que não queria comprar um troço daquele? Karen tá com a cara de carregando aqui, que ela não sabe o que é. Mas era vendido como? Era vendido digitalmente. Na televisão, ligue pra cá, faça seu pedido, chegava em casa, vinha pelos correios. Tem muita diferença do que a gente faz hoje? Um equipamento digital vendido digital. E aí quantas coisas não apareceram? Bom Dia e Companhia no SBT que tinha que ligar para participar. Produto digital. Aí a galera pega, chega hoje e resume. Né? E como a gente é excelente em terceirizar a responsabilidade, né? Então o que é que acontece? Não, a culpa não é minha, né? Eu estou aqui com o meu produto muito bom. A própria Dilsa acabou de dizer que eu melhorei meu produto, né? Mas agora o problema não é meu para vender. O problema é do tempo aí que mudou, das coisas que mudaram, porque agora é tudo digital. Eu ainda não sou digital, então você digital. Aí agora eu tenho que ver o que é que eu faço aí. Isso, aí fica com aquela visão, e aí ou dá um passo muito grande e já vai pegando um IA, um CRM, entrando em marketplace, fazendo tudo, o e-commerce, ou fica ali tentando achar que o WhatsApp vai resolver a vida do cara. Então, nenhuma das duas soluções. Eu acho o seguinte, empresa tem setores. O empreendedor precisa entender que a empresa dele não se resume a produto. Como você falou aí a questão de produto, uma coisa é certa. A maioria das empresas na região, quando não está dando certo, ela acha que é o produto. Mas eu já mudei meu produto. Já melhorei meu produto. Peraí. Você já parou para pensar que o problema do teu negócio pode não estar no produto? Que o teu produto é bom sim, mas talvez você não esteja conseguindo ter uma gestão boa de marketing para atrair o cliente, ou você esteja achando que a rede social vai vender para você porque você postou, ou você não está tendo vendedores bons, teu vendedor é tirador de pedido online, que não é vendedor, né? Então, você pode estar com problema em várias outras, no financeiro da empresa, você pode não estar sabendo precificar, por exemplo, seu produto, você pode não estar tendo controle financeiro. Então, o problema na tua empresa dificilmente vai ser produto, na nossa região, eu estou falando aqui, tá? E aí, o que é que você precisa? Se profissionalizar, gestor profissional, empreendedor tem que estudar. Inclusive, teve uma empresa que eu estava sentado essa semana numa mesa de reunião e a gente estava discutindo sobre isso. Consegui dar uma profissionalizada muito boa no produto,
mas não organizou nada da parte estratégica, da parte administrativa, e a gente tem um problema sério hoje com a parte de precificação. Então o negócio poderia ser um negócio muito bom, não é um negócio ruim, mas poderia ser melhor do que é hoje e a gente não consegue justamente por conta de ajustes. Vamos deixar isso aqui, administrativamente falando, melhor, para que a gente tenha o quê? Margem, que é algo que a gente não está conseguindo ter. Então vamos lá, vamos continuar botando lenha nessa fogueira aqui. Gente, eu queria que vocês comentassem um pouquinho agora sobre alguns tópicos que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Eu já ouvi a Dilson falando muito sobre isso na minha trajetória, né? Ao longo desse período na MG7, que todo empreendedor precisa estudar. E eu queria que ele mastigasse isso aqui. Como é isso? Empreendedor tem que estudar. Essa é uma das frases que a gente mais usa. Né? A gente tem algumas frases que a gente utiliza, só que aí realmente foi muito bom você pedir para mastigar isso, porque senão fica superficial, né? O que é estudar? É muito vago você pensar dessa forma. Talvez uma pessoa, um concurseiro esteja nos assistindo agora e diga: estudar é me debruçar sobre os livros para jogar conhecimento para dentro da minha mente, para quando eu precisar responder uma prova, aquele conhecimento está armazenado e eu poder utilizá-lo para responder a questão da prova. E não é esse tipo de estudar que a gente fala quando a gente trata do empreendedor. Quando a gente diz empreendedor tem que estudar, é o seguinte: empreendedor ele precisa ir a uma sementeira de conhecimento, escolher grãos selecionados para a terra dele, trazer esses grãos e plantar, e regar, e podar, e cuidar para esses grãos nascerem, crescerem, florescerem e frutificarem. O buraco é muito mais embaixo do que estudar como se fosse para um concurso. Então o empreendedor ele precisa ter uma atividade de estudos contínua. E aí como é isso? Vou dar um exemplo. O empreendedor, ele começa a perceber que ele está com dificuldade na área digital da empresa dele, vendas online. E aí esse cara precisa começar a estudar. Aí ele precisa entender, primeiramente, de marketing e vendas. Né? E aí ele é como se ele fosse para uma sementeira digital, onde ele vai ali entender os conceitos das coisas mesmo. Cara, para que serve o marketing? Né? Para que a importância de ter uma logomarca boa na minha empresa? Por que é que a rede social precisa ser atraente? Por que é que foto do produto não chama a atenção de ninguém mais, como chamava antigamente? Por que é que eu tenho que gravar vídeo? Por que é que os 3 segundos iniciais do vídeo precisa prender o cara que está assistindo, senão ele não vê o resto? E ele começa. E daqui a pouco esse cara, ele traz 2, 3 coisas que ele, rapaz, essas coisas dá para usar no meu negócio. E aí ele vai e coloca para funcionar. E ele dá uma melhorada na rede social dele. Aí ele começa a perceber que aquela rede social está muito boa, está muito bonita, mas está pouco vista. Aí ele, rapaz, o que é tráfego pago? Para que serve isso? Aí ele começa a aprender sobre tráfego pago. E ele traz essa semente. Então, esse processo, que eu dei exemplos aqui do marketing, do tráfego, ele vai acontecendo no financeiro, ele vai acontecendo na gestão de pessoas. Ele começa a dizer assim, rapaz, eu contrato a pessoa não fica aqui na minha empresa. Estou dando um exemplo de gestão de pessoas agora, né? E aí ele começa a aprender que existe uma coisa chamada recrutamento e seleção, que são etapas, etc. Que se ele fizer, vai ficar melhor a contratação dele. Fica mais simples, ele vai contratar mais assertivo. Né? E aí ele começa a fazer. Então, quando eu digo empreendedor tem que estudar isso, é empreendedor, precisa ir a boas sementeiras de conhecimento, colher esses bons grãos, essas boas sementes e plantar na terra dele. Se o cara fizer isso, vai dar muito bom. E sem agonia. Eu costumo dizer aos caras também, olha, se todo ano tu melhorar algumas coisas no teu negócio, em alguns anos o teu negócio vai estar ali incrível. Maravilhoso. Até porque são mudanças que têm que ser implementadas, né? Não dá para colocar todas as ferramentas de uma vez só e esperar que elas funcionem bem. Perfeito. E aí o cara pega os caras que já estão mais adiante. Você pega quem performou muito bem nos últimos anos. Pega alguém, qualquer um empreendedor que tenha performado agora com solidez. Não é um cara que deu um tiro e cresceu dentro de um ano ali, inchou. Não é isso que eu estou dizendo. É com solidez. Empresas boas, sólidas. Pode ver o cara, ele é um estudioso. Agora, com esse perfil de estudo que eu falei, não é, quando eu digo estudioso, não é aquele cara simplesmente de estar ali comendo livros, não é isso. Não é um acadêmico, não é um cara do manual, é o cara da sementeira.
O cara que testa, né? Exatamente, é aquele cara que diz assim, cara, vai ter uma coisa vai ter um curso vai ter uma mentoria muito importante, vai ter um curso, vai ter um evento em São Paulo que se eu trouxer essa coisa pro meu negócio, ele vai lá tentar buscar aquela semente e ele traz para cá. Aí ele começa a perceber que fechar parceria com um contador bom é uma boa estratégia. Ele começa a perceber que fechar parceria com uma empresa que faz o financeiro dele é uma boa estratégia. Ele vai trazendo sementes boas para o negócio dele e essa horta, esse pomar vai ficando cada vez melhor, sabe? E o empreendedor tem que estudar, é isso, é muito mais profundo do que a frase, né? Então a gente pode afirmar também que quando a gente fala que o empreendedor ele tem que estudar, nós não estamos falando só de conhecimento acadêmico, mas também de conhecimento prático. Isso, perfeitamente. O conhecimento empreendedor ele precisa ter essa praticidade. Perfeito. É o conhecimento que dá para ser aplicado para agora, curto e médio prazo. Perfeitamente. Não necessariamente longo prazo. Como é empreender nesse tipo de público, com esse perfil, no segmento de vocês? Vê, como a gente trabalha com educação, né, Karen, a gente precisa pensar sempre adaptar o conhecimento à realidade prática. Inclusive, aproveita para comentar que vocês não trabalham só com confecção. Isso é verdade, a pergunta. Vem muito do nosso método de ensino, né, do Clésio, como professor da gente, sabe muito bem que a gente não contrata professores, nós contratamos profissionais nas áreas específicas. E aí a gente vai trabalhando esse profissional para se tornar um professor, né? Ensinar o que ele faz na prática, né? Na vida dele. Vive diariamente dentro da sala de aula, para poder ser aplicado por esse empreendedor que vem para buscar conhecimento dentro das nossas salas, né? O nosso método, ele é aplicado da seguinte forma: a gente pega um profissional, vou dar um exemplo aqui de foto e vídeo. Então a gente pega Ramire, que é uma fotógrafa e videomaker, a gente pega Felipe, que é fotógrafo, design, videomaker, e a gente pega esse pessoal que faz isso na prática e pede para esse pessoal ensinar o empreendedor a fazer aquela coisa. A gente pega Pedro, que é dono de uma agência de tráfego pago, e pede para que Pedro ensine aos alunos a fazer tráfego pago. A gente pega Juscelia, que é dona de uma agência de marketing, e ensina as pessoas a fazer marketing. A gente pega Clésio, que tem uma empresa da área financeira, e esse Clésio chega lá e ensina como as pessoas, por exemplo, precificar o seu produto. Então esse método prático, ele funciona muito bem agora com adaptações para a nossa região. Por exemplo, a gente toma muito cuidado na MG7 com o que diz a teoria. Por exemplo, na sua área mesmo, tem umas coisas que teórica. E tem coisas que a teoria diz que não dá para ser colocada aqui, né? Se, por exemplo, você chegar, você empreende na região, inclusive, sabe? Se você chegar, né, com o que os livros dizem, por exemplo, uma empresa precisa ter ali um capital de giro referente a 10, 12 meses da operação. Cara, pega chega isso. Numa loja de tecido. Numa loja de tecido, com uma operação. Que vende no prazo, compra no prazo. Isso. Tem fluxo, paga antes do que recebe aqui. Pronto. Exato. Aí pega e diz, tenha líquido numa conta corrente 12 vezes esse valor. Cara, primeiro que ele não consegue juntar. Segundo, se ele vê 2, 3 meses desse, ele já abre outra empresa. Né? Que o empreendedor local é... Literalmente. Né? E aí, tipo, você precisa pegar essa informação teórica, adaptar de uma forma que esse cara tenha um capital de giro, porque o errado é ele não ter. Agora, como é que eu vou ensinar esse cara a ter um capital de giro? E eu acho que aqui a gente lida muito com o comportamento do empreendedor. Isso, eu acho o negócio da gente bem parecido, embora sim. Eu me sinto educador. Sim, mas até o nome moderno, né? A consultoria financeira é educador financeiro. Então eu me sinto também educador. E o que é que eu vejo que a gente lida mais com o comportamento? Tu não vai ter dinheiro agora para ter 12 meses de capital de giro. Eu não vou conseguir te convencer a ter 12 meses de capital de giro. Na grande maioria das vezes ele vai achar que isso é um absurdo. Vai querer até nem me ver na frente dele. Então, vamos ter 30 dias? Vamos ter um mês de capital de giro? Ensinar isso para um cliente é ruim até para o teu negócio. Porque ele vai chegar num outro possível cliente teu e dizer aquele bicho é doido. Que é o que a gente escuta muito aqui. Exatamente. Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado até com isso, para o nosso negócio não se prejudicar, né? E a gente ter essa habilidade ali de dizer, peraí, eu tenho que... Lógico, seria no mundo ideal, maravilha, ter os 12 meses. Mas e no mundo real? E no mundo real, Santa Cruz, por exemplo? É mais né? específico ainda. A gente tem particularidades. Isso, exatamente. E eu acho que são particularidades não só da região,
mas particularidades do negócio em si, Sim, do perfeito, universo. Né? Porque aqui a gente não atende só a confecção, mas parece que todas as outras coisas elas estão vinculadas, né, à confecção. São as adaptações que a gente faz, né? Porque a gente não atende só a confecção, mas a gente tem que entender que nós vamos ter que trabalhar na régua da confecção, né? Tanto é que até os nossos dias de aula são baseados na feira. Exatamente. A gente não atende só a confecção, mas todas as outras empresas daqui da região que a gente atende, que não são confecções, dependem da confecção. Pronto, as empresas que a gente atende que são de alimentação. Se a confecção estiver bem, vai estar tudo bem com essa galera. Se a confecção não estiver bem, também vai estar tudo errado com o resto do pessoal. Então, é meio que um ecossistema, realmente, onde um depende do outro. Quando a gente olha para esse cenário, né, empreendedor ele precisa estudar e está mudando a mentalidade de que está estudando, está melhorando produto, está melhorando gestão, a gente vê que tem o desafio de adaptar o produto. Aqui, por exemplo, eu tive que... DRE é algo estritamente técnico, né? Você vai abrir lá, vai ter receita, vai ter a listagem das despesas, vai ter as despesas. Mas não tem que ler isso. Então, aqui, no meu caso, a gente desenvolveu um sistema próprio. Eu tive que mudar a estrutura do DRE. Como assim tu mudou algo que não pode ser mudado? Porque se eu tivesse deixado do jeito que estava, ninguém ia entender. Então, se eu pego, tipo, um cara do Paraná e ele vem ler a DRE, ele vai dizer, primeiro que está errado, vocês não sabem fazer, isso aqui é uma maluquice. Entendeu? Inclusive, alguns clientes nossos vão fazer curso fora, aí quando voltam, porque está errado isso aqui, eu digo, não, está certo, com outro nome, para que você entenda. Talvez você tenha entendido lá agora e você acha que você consegue fazer desse jeito, mas na prática você não consegue, porque a gente já tentou. Então a gente está adaptando para isso. Vocês enxergam que o ambiente educacional daqui, com todas as adaptações, ele é um ambiente educacional, não vou dizer competitivo, com outros ambientes educacionais. Eu vou dizer um ambiente educacional que realmente agrega na vida do empreendedor, que a gente tem produto de qualidade bom aqui na nossa região, ou que a gente ainda tem essa dependência de lá também para produto. Certo. Vê, quando a gente fala de educação, na nossa região aqui, eu acho que é melhor o cara consumir algo local do que de fora. E aí vou dar os meus exemplos aqui. Eu às vezes... Justifique. Às vezes uma pessoa vem para participar da nossa mentoria. Eu digo, olha, esse ano tu vai fazer essa mentoria com a gente. O ano que vem, tu faz outra coisa. Tu sai da região, vai fazer uma imersão lá fora, tal, não sei o que lá. Porque aí quando for no outro ano, depois desse, tu volta e faz uma coisa aqui. Mas por que é que eu prefiro aconselhar? E principalmente se o cara está começando essa trilha de conhecimento, né, de melhoria do negócio dele. Porque lá fora, ele vai encontrar comida enlatada. Né? Ele vai encontrar conhecimento em formato de miojo. É uma galera que já testou muito a mesma coisa e já deu muito certo. Exatamente. Então aí ele vai vender um produto enlatado. Ele vai chegar na tua empresa e vai dizer, olha, faça assim. E aí ele vai dizer, a DRE você faz dessa forma, a contratação você faz dessa forma, o tráfego você faz dessa forma e não sei o que lá, como se fosse um padrãozinho. E aí não leva assim em conta a particularidade da nossa região aqui, que tem muitas singularidades, como você mesmo sabe. E aí, quando você consome algo daqui, aí isso vai muito além. Por quê? São profissionais que lidam no dia a dia no comércio local. Você pega, por exemplo, uma professora nossa, a professora Sara, por exemplo, né? Nossa amiga, um amor de pessoa. A professora Sara é uma excelente gestora de pessoas. Ela sabe muito fazer recrutamento e seleção aos moldes Santa Cruz. Então, quando ela vai fazer, ela faz baseado na realidade daqui. Está adaptado o método dela já. Aí talvez fosse diferente se ela fosse fazer fora. E também é diferente se você trouxer um recrutador de outro ambiente. Você contrata um RH terceirizado para fazer online as entrevistas do povo de Santa Cruz. Não, ia dar totalmente errado. O que é que eu tenho escutado bastante hoje em dia? Porque esses intercâmbios, né, daqui com o Sul estão maiores agora. E aí tem se falado muito em gestão, porque a gente perde muito time. Porque se não tivesse perdendo time, também ninguém ia falar de gestão, não. Mas como a gente está perdendo muito time, tem se falado mais em gestão, então está se falando em aumentar salário agora, e tem se aumentado, a gente tem melhores salários aqui na nossa região. Está se falando em plano de cargo e carreira, que não era uma coisa que se tinha tanto aqui, mas também está se percebendo que o colaborador CLT daqui não quer nada disso.
Que o colaborador CLT daqui, você diz, ó, porque eu vou aumentar 500 reais do teu salário. Ele faz, dá certo, mas eu quero ir embora. Porque ele quer ser empreendedor. Não, mas é porque eu tenho um plano para atuar aqui. Não, mas eu entrei aqui sem querer ficar aqui. Eu entrei aqui para querer ir embora daqui. E não é porque o ambiente é ruim, porque tem alguma coisa errada no ambiente, porque quem entra aqui adoece mentalmente. Não. É o perfil da nossa região. Parece que é uma necessidade do nordestino trabalhar e a única oportunidade de ter algo melhor é empreendendo. Então qualquer pessoa daqui tem a vontade de ser empreendedora. E se você pega um recrutador fora, ele vai dizer, não contrata ninguém então. Você não pode ficar com ninguém do que está aqui, porque... A resposta que o candidato está dizendo assim, não, eu estou querendo passar somente um ano aqui. O cara já elimina aquele cara lá. Se eu daqui de Santo Lúcio, você quer um ano, Fique um ano. Se você quiser ficar 90 dias ainda, tá bom? Eu consigo fazer alguma coisa aqui nesses 90 dias. Quer ficar só o período de alta? Que a gente tem aqui, a gente tem as estações aqui, né? Da região. Eu acho muito assim, conhecimento na nossa região. Por exemplo, preciso fazer um curso ou uma mentoria para melhorar tal área do meu negócio. Consuma da região. Preciso de um contador bom, consuma da nossa região. Preciso de uma consultoria financeira, consuma da nossa região. Qualquer produto desses que você for, tráfego pago. Eu vejo muita gente tentando procurar fora. Procura fora, passa 3, 4 meses fazendo tráfego pago com empresa de fora. Fica com a ideia de que o tráfego pago não funciona. Exatamente. Quando chega aqui em Santa Cruz, o cara local aqui dá um jeito no cara e começa a dar resultado ao cara. E então, ainda quando você pega o costume e a visão mesmo do conhecimento local, você consegue adaptar o que você vê de fora também. Se você já entende como funciona o formato de Santa Cruz, fica muito mais fácil você, numa imersão no Sudeste, pegar as informações de lá e traduzir para a nossa realidade aqui, né? Exatamente. Que é o que a gente faz muito, porque não tem muitas consultorias para o nosso modelo específico. Então a gente tem que sempre pegar uma coisa mais abrangente e traduzir isso para a nossa realidade. E dá muito mais trabalho. Dá mais trabalho. Aí a gente já traz mastigado para cá e quando a gente passa para as pessoas já é sabor Santa Cruz. Isso. Bem antenado, a Deus tá todo na modinha, tá vendo? Gente, então vocês empreendendo na área educacional, a gente chegou num consenso, né? O empreendedor precisa estudar, ele precisa adaptar o conteúdo que ele estuda ao seu próprio negócio. Isso. Além de adaptar o conteúdo que ele estuda ao seu próprio negócio, ele tem que buscar um ecossistema que seja parecido. Isso. Né? Que todo mundo fale a língua dele. Perfeito. É mais ou menos assim. Que culturalmente é como se o cara, por exemplo, a pessoa acostumou-se a vida toda a morar no Brasil. E aí o cara diz, não, agora você vai morar na Ucrânia, agora você vai morar não vou nem dizer países parecidos, é de cultura diferente mesmo. Você vai morar na Polônia, você vai morar em Istambul, na Turquia. Cara, vai haver um choque cultural muito grande. É o que acontece com o empreendedor quando ele se aventura a sair daqui, por exemplo, para o sul do país, para passar uma imersão de um final de semana. Os caras vão falar uma linguagem totalmente diferente da realidade dele. Quase nada do que ele viu lá ele vai poder colocar na prática aqui. O que ele vai poder colocar na prática, possivelmente ele não vai conseguir colocar na prática porque não vai ter um acompanhamento. Então, beba das fontes locais. Seja em educação, seja em consultorias, seja em assessorias. Beba das fontes, porque tem gente boa aqui. Aqui na nossa região tem tráfego pago bom, tem escola de negócio bom para você aprender a empreender, tem consultorias de finanças boas, tem consultoria jurídica boa, tem contador muito bom. Então, assim, quando você pega esse ecossistema, tudo que você precisa ter aqui, a preço Santa Cruz, que é também diferenciado, né? Ou seja, consuma da nossa região. Tudo adaptado para a região. Então, faz todo sentido. Vamos lá, vamos seguir a viagem aqui. Então, dentro dessa pegada aí agora, vamos tocar nas feridas de vocês. Vamos. Erros que vocês cometeram ao longo dos anos com a MG7 e que vocês não cometeriam novamente. Porque tem erro que a gente cometeu que a gente vai fazer de novo. Sim. Tem ou não tem? Tem. Eu errei aqui e quero errar de novo. Aqui. Sim. Tem. Na vida empreendedora a gente acha que não tem, né? Aí errei nunca mais. Eu vou errar na minha vida. Pode ser um tempo errado, um produto errado, uma ideia muito errada. Então, fica à vontade aí. Se não querem falar de faturamento...
Quer falar algum? Eu acho que uma das coisas que a gente, muito no início ainda, foi ter a ideia de que o próprio funcionário iria vir se capacitar com a gente. Verdade. É uma visão que eu acho que muitas pessoas têm da MG7, de achar que a pessoa quer melhorar o seu currículo mesmo e que vai se capacitar por conta própria. E que a gente já falava teve muito, esse pensamento. Tocava muito nesse ponto. Isso. Venha se capacitar, Exato. né? Melhore seu currículo. Mas é algo que a gente hoje em dia descarta totalmente, né? Não foca nisso. A gente fala para o empreendedor. Que eu acho que também é parte daquela mentalidade de gestão de que a gente acha realmente que a gente tem uma mentalidade elitista aqui na nossa região que não tem. É verdade. Não tem. Eu vejo que a gente já está começando até a criar um preconceito com as academias. Quando eu falo com academia, eu falo de universidade. Realmente, que as pessoas elas estão querendo menos fazer universidade e mais conhecimento prático, porque o conhecimento prático vai me permitir empreender em alguma área e ter alguma coisa aqui que eu vou começar a cobrar e vou fazer meu negócio. E eu não preciso estar dependente de uma instituição, teoricamente falando. Sim. Um segundo erro que eu acho que a gente comete, e aí esse a gente vai continuar cometendo, eu acho que sempre, que é o lançamento de produtos. E aí a ideia é que a gente já errou bastante, várias vezes, né, de atirar numa coisa e dizer isso agora vai, essa linha de cursos aqui, né, e não ser aquilo. Em compensação, é o que faz também os acertos nossos. Então a gente vai continuar errando. Todos os acertos de hoje um dia foram um teste. Um dia foram um teste, exatamente. Então, por exemplo, a gente acabou esse ano agora, 2026, a gente lançou pela primeira vez cursos de marketplaces. Que é ensinar as pessoas a vender na Shopee, na Shein, no Mercado Livre, na Amazon e tal. E tem sido um acerto. Tem sido um acerto, mas... E aí eu vou tocar na ferida. Já tu já está comentando, aí vamos tocar na ferida. Mas ano passado a gente errou com outros que a gente não tu fechou lançou tudo. Agora Marketplace já vem rodando. A gente tem uma porrada de mentoria digital, um monte de curso, o Brasil todinho, todo mundo falando que tem que vender Marketplace, porque o mercado agora é digital, ninguém vende mais no atacado, todo mundo vende no varejo, todo mundo vai fazer dinheiro assim. Já existe uma porrada de produto digital nesse sentido. Primeiro, faz sentido ter um produto presencial nesse sentido. Segundo, onde entra a MG7? Se entra. No mundo digital também da educação. A gente tem esse produto aqui que é digital ou a gente não tem e por quê? A gente já está conversando nos bastidores sobre isso. Eu não diria nem, eu não vou nem fazer assim, dizer, consumir um curso online, tá? Eu diria mais o seguinte, a internet em si, se é para o cara consumir o conteúdo de conhecimento online, tem de graça. Você vai no YouTube e você encontra vídeo ensinando qualquer coisa que você quiser, desde montar um berço, você que daqui uns dias vai precisar. Já montei. Já montou? Já montei. Então, tá montado o quarto, Então, desde montar um berço até fazer a DRE, mas o cara vai continuar precisando de você para fazer a DRE. Sabe por quê? Porque na internet, o conhecimento, primeiro de tudo, a primeira premissa, ninguém dá valor àquilo que a gente não paga por aquela coisa. Tá? Então, por que é que mesmo eu sabendo o que comer para manter a forma, eu preciso de um nutricionista? Por que é que mesmo eu sabendo que eu preciso gastar menos do que ganho, eu preciso de um consultoria financeira? Por que é que mesmo eu sabendo fazer os exercícios, eu preciso de um personal? Porque o ser humano, naturalmente, ele é procrastinador. Ele não coloca em prática o volume de informação que a gente coloca na vida. E isso está corretíssimo, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente seria muito influenciável se o consumo que a gente tem de informação se transformasse em algum tipo de atitude na nossa vida. Então, meio que naturalmente, o nosso organismo, ele nos blinda as coisas que a gente vê digitais a serem mais rasas na nossa mente. Vê como é isso, interessante, né? Fisiologia. Aquilo que a gente vê em telas, aquilo que a gente vê muito na nossa frente, o nosso organismo armazena de forma bem superficial para proteger a gente, porque senão um filme nos faria nos sentir mal pra caramba, uma cena de novela faria a gente mudar atitudes na nossa vida. E aí o nosso organismo nos blinda disso, e aí quando a gente quer mudança de vida, a gente tem que imergir. E aí é por isso que aí quando a gente estuda a educação em si mesmo, né? A psicologia por trás de aprender, a gente começa a perceber o seguinte: quando eu aprendo ouvindo algo, eu tenho um nível de aprendizado baixo.
Quando eu aprendo fazendo, eu tenho um nível de aprendizado ali assustadoramente maior. Por que essa diferença? Porque quando eu vou para a prática, quando eu vou buscar executar aquela coisa, eu tenho muito mais possibilidade do meu cérebro aceitar que aquilo é uma coisa boa para a minha vida. Então, se eu trago isso para a vida real, é o seguinte, o cara vai comprar... Quantas pessoas que estão nos ouvindo aí não já compraram vários cursos na internet? Você que está me ouvindo aí, você já comprou curso de inglês na internet, que eu sei, e tu não fala inglês. Se funcionasse, você estava falando. Agora não funcionou, não é porque o professor é ruim, não. O Mário Vergara é excelente. É porque você não fez o curso. Agora, se você fechasse com um cara santa cruzense, contratasse ele para toda terça-noite, tu sentar com ele te ensinar inglês, tu aprende inglês. Com sotaque? Isso, exatamente. Com sotaque. Exatamente. Então é isso que as pessoas precisam entender, é que se elas querem mudar alguma coisa na vida dela, ela vai precisar mergulhar naquela coisa que ela quer mudar. Senão vai ficar na superficialidade. Então, pegando esse gancho, o que é que a gente pode falar então das mentorias, né, que não são cursos, não é uma videoaula, né, mas tem ali 2, 3, 4, às vezes 10 pessoas, todo mundo numa sala, todo mundo falando, todo mundo trocando experiência. É diferente da videoaula, mas a gente pode considerar também um produto de mercado. Isso. Por que que a aula presencial ela ainda faz tanta diferença, fora o compromisso? Né? Porque eu estou falando por mim, eu também não sou muito chegado a coisa digital, não. Pode ser um preconceito, realmente. Inclusive, eu não gosto nem de fazer reunião com o cliente online. Eu tenho meus preconceitos, mas eu estou falando de mim como pessoa, não estou falando de mim como negócio nem como empresa. E eu tenho uma dificuldade. Tipo, eu estou aqui, eu preciso entrar num negócio que é online, eu vou fechar logo a câmera. Se eu tiver outra coisa para fazer, porque tu não tem foco, porque é muito fácil falar da vida do outro, né? Tu não tem foco no que tu tá fazendo. Se fosse eu fazendo, eu ia fazer com foco. Será que só sou eu que não tem foco? Será que tem mais gente que não tem foco? Eu acho que o seguinte, o presencial, ele te faz estar ali sem ser só de corpo. Né? O online, você vai abrir para estudar inglês aqui, você abre a tela e você já abre 2, 3 outras abas ali no computador. E na cabeça também. Na cabeça também. Então você está, né, como se estivesse ouvindo música. A gente não faz assim com música, eu boto uma música de fundo na minha casa, no meu som, e eu vou lavar prato. Tem hora que eu estou fazendo planejamento, tem hora que eu estou orando, tem hora que eu estou pensando em brigar com a esposa. E cada hora você está pensando em uma coisa e a música está lá tocando. Então a mesma coisa que acontece com o aprendizado quando ele acontece de forma online. Por isso que é superficial. Nosso corpo assimila menos. O presencial, você é obrigado a estar ali. E aí, se o presencial for bom, tipo, o cara que está conduzindo, ele te puxa para o ambiente. Aí aquilo ali para ser colocado em prática vai ser muito mais fácil de acontecer. Exatamente. Então, assim, Adilson, você é contra o aprendizado digital? Não, de forma nenhuma. Eu estou dizendo aqui que se eu faço um comparativo com o digital versus online, o online ele vai ter um absurdo, né? Por que é que o método de se aprender inglês até hoje mais eficaz é a prática? É a viagem, é você ir fazer um intercâmbio, por exemplo. Por que não existe então um intercâmbio digital? Entendeu? Ou seja, por que é que o cara passa não sei quantos meses estudando inglês de forma online e não evolui, e esse cara passa... E a gente já tem plataformas que tem intercâmbio, isso, exatamente, mas parece que não funciona. Não. Só funciona lá. Se o cara pegar um avião e passar 3 meses lá, o cara volta fluente. Por que foi que isso aconteceu? Né? Então, quer mudar uma coisa no teu negócio, tem alguma coisa a ser transformada no seu negócio, mergulha naquela coisa. Mergulhe naquilo. E aí você vai ver que de fato vai acontecer. Agora ficar abrindo aba de internet, assistindo vídeos sobre aquilo, perguntando a 12 pessoas sobre aquilo, só na superficialidade, nada vai mudar no teu negócio. Vamos lá. A gente falou dos erros de vocês agora, né? Foi. Então vocês listaram. E mais. 15 anos de história sempre. É normal. Se eu fosse elencar os meus aqui, misericórdia. Baseado nos alunos de vocês agora. Principalmente, acho que na turma de mentoria, a gente tem umas experiências mais apegadas com as empresas. Isso. E nos cursos que são planos exclusivos. Sim, a gente também tem uma vivência maior com as empresas ali. Quais são os principais erros que vocês veem agora nos negócios? Porque, o empreendedor ele foi estudar. Beleza, estudei, agora eu vou me embora.
Quer falar algum que você identifica? isso. Pronto. Eu vejo muito o seguinte, a gente já meio que jogou para gestão, né? Então as pessoas acertam um pouco mais em produto, e aí quando eu falo, um adendo interessante aqui, quando eu falo produto não é só a confecção não, tá? É tipo, a lanchonete que o lanche é muito bom, mas a gestão é ruim. Tipo, o lanche é maravilhoso, mas eu pedi agora e faz 1h30 e não chegou. E quando chegou, chegou frio, a embalagem não foi legal, e não sei o que lá tal, ou seja, não teve gestão, né? O restaurante que a comida é maravilhosa, mas o atendimento não é legal, no caixa aconteceu algum problema e etc e tal, e a gestão de pessoas não é legal. Gestão. Agora, dentro de gestão, né, beleza, tem várias áreas. Onde é que eu vejo hoje que as empresas estão assim, batendo cabeça? A área comercial. E aí eu percebo muito. Por quê? Porque é uma área mais dinâmica. Tipo, é uma área um pouco mais difícil de você dizer assim, arrumei e ficou redondo. Por exemplo, você tem sido a solução, a Lucena tem sido a solução para centenas, eu acredito, dezenas, centenas de empresas para a área financeira dela. Você criou métodos, você criou, né, toda uma fórmula e você aplica essa fórmula nas empresas diariamente com um atendimento ali e mensalmente com uma reunião, o cara deixa o financeiro dele redondo. Ah, perfeito? Não, perfeito não, muito bom. Pronto, então, beleza. As pessoas elas ainda não conseguiram fazer isso com o comercial. Por quê? Primeiro, o comercial ele tem áreas, ele depende de um monte de gente diferente, ele depende do vendedor, ele depende de sistema, ele depende de CRM, depende de inteligência artificial, ele depende de gestor de tráfego, de fotógrafo, de filmmaker, de editor, de vídeo, não sei o que lá tal. Quando junta essa galera aí, que às vezes é o empresário, ou a empresária que faz tudo isso, a pessoa se perde. Então, eu acho que, produto está bem resolvido. Financeiro está caminhando muito bem, e aí mérito em boa parte aqui da nossa região de vocês. Ajudar as empresas aí a melhorar bastante essa área. Comercial ainda está no desmantelo. Assim. Poucas são as empresas que na região que tem essa. E até a gente tem sentido isso aqui também, porque a partir do momento que a gente estrutura o financeiro, não é meio que o financeiro manda no comercial, mas ele delega, né? Pro comercial, a gente precisa disso aqui. Só que não é expertise nossa chegar e te dizer, tu precisa vender 1 milhão, agora eu vou te dizer como. Exatamente. Porque não é uma dor que a gente resolve. Qual é a dor que a gente resolve? A dor tu traz 1 milhão e a gente sabe o que fazer com ele. É diferente. Mas primeiro eu preciso que tu traga 1 milhão. A gestão do faturamento, vocês garantem, mas faturar, não. Esse cara precisa. E aí grande parte da clientela, mas porque não deu para chegar, porque todos os vendedores saíram. Pronto, a gente tem um cliente que chegou e os vendedores disseram, a gente não quer mais não, todos. E ninguém para vender aqui agora. E quem tem que vender é um casal. Pronto, nós dois tem que vender agora. E agora a gente... Aí você tem que vender, aí tem que comprar, aí tem que pagar, tem que tomar conta dos meninos. Tem que ser marido, tem que ser esposa, tem que ser homem, tem que ser mulher. Tem que ser cidadão de um país. Tem obrigações, tem direitos e tem deveres. Então tem uma porrada de coisa que o cara tem que fazer e aí eu percebo que atrapalha essa área comercial. Por ela ser trabalhosa, grande e ainda mudar constantemente. Porque, tipo, o financeiro, o cara ajustou... Cara... É um processo. Ele vai virar cíclico. Comercial, você faz dessa forma hoje, quando no mês que vem, a Mark Zuckerberg lá nos Estados Unidos muda uma coisa na plataforma dele e mexe no teu bolso, na tua forma de fazer, no teu gestor de tráfego e nas tuas vendas aqui, vê? E aí, a área comercial realmente eu acho que é o calcanhar de Aquiles das empresas da nossa região nos dias de hoje. Ah, Dilson, mas a minha, quem está ouvindo pode dizer assim, não, mas a minha não está com problema só no comercial. As outras são mais fáceis de resolver. Então, o produto vai ser mais fácil de resolver. O financeiro, contábil. Você fecha com um contador bom, cara. A tua vida ali... Não tem coisas que mesmo sabendo fazer, é melhor você delegar. Melhor demais, terceirizar. Contador bom. Você poupa tempo. Uma consultoria financeira. Resolveu. Já o comercial, o cara tem que ser o diretor comercial da empresa. Mesmo que ele saiba, mesmo que ele terceirize, mas ele precisa estar muito ali constantemente dentro. Porque é dali que vai vir o faturamento, que vai... né?
ser direcionado à gestão. Então, assim, é o calcanhar de Aquiles da região. Já que a Dilson vem muito da área comercial, a gente está quase caminhando para o final. Fica à vontade. Já que a Dilson é muito da área comercial, o que é que eu queria indagar, Dilson? É uma demanda muito daqui da nossa região, muito particular, que eu tenho visto em muitos clientes. Eu resolveria meu problema se eu tivesse um gerente comercial. O fato de ter um bom gerente comercial tira minha responsabilidade como gestor, realmente, de tomar conta do comercial da minha empresa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que é que a gente percebe? Finanças, ele não gosta quando a gente fala que vendas é a parte mais importante da empresa, né? Porque a gente vai bater o pé e dizer vendas é o mais importante. Mas todo mundo chega aqui e fala, não, se eu tivesse um gerente comercial, isso aqui estava resolvido. Realmente um bom gerente resolve essa situação. As pessoas, todo mundo fantasia as coisas, né? A gente fantasia muitas coisas na cabeça. A gente sempre visualiza os cenários ideais das coisas. Mas se acontecesse dessa forma, seria muito bom. E aí, faz sentido para as pessoas fantasiarem. Se eu tivesse o gerente comercial tal, primeiro. Se tivesse esse gerente comercial, você, empresário da nossa região, muito provavelmente você não estaria disposto a pagar o que esse cara queria, né, cobrar. Ainda precisa de um pouquinho de mudança de mentalidade. Então, o primeiro passo está aí. Assim, não só... Isso, um gerente comercial bom é caro. Isso. Pra caramba. Né? Segundo, você teria que continuar sendo o teu diretor comercial. Você seria ter um gerente, que é o cara que vai orquestrar a parte comercial. O que é que um gerente comercial faria na tua empresa? Sentaria contigo, traçaria as estratégias e iria para o campo de guerra. Ia ter reunião com o tráfego, ia ter reunião com quem filma, com quem edita, com quem posta, etc. Ia ter reunião com o povo do teu estoque para entender como é que vai estar o produto. Ia ter reunião com o Clésio para saber quanto ele precisa que entre no caixa da empresa. Ia ter reunião com os vendedores para estabelecer metas e etc. tal. E iria começar a trabalhar e recorrer a você constantemente para fazer os ajustes. Você precisa, de fato, continuar sendo o diretor comercial da empresa, mesmo que tivesse um gerente. Então, minha sugestão, para de fantasiar, né, porque não vai acontecer dessa forma. Dificilmente você vai ter essa figura que vai fazer isso tudo, a não ser que terceirize. Porque, por exemplo, eu citei 4 produtos aqui da MG7. A gente está para lançar um 5º, que é uma terceirização. Inédito aqui, viu? Inédito. Verdade. Preste atenção aqui agora. Não falamos para ninguém ainda. Nós estamos lançando, ainda nesse trimestre, um produto que vai ser uma assessoria comercial para as empresas. Vamos ser o gestor comercial do teu negócio. Terceirizado. Assim como você delega teu financeiro para a Clésio, assim como você delega o teu tráfego para alguma empresa, assim como você delega a tua contabilidade para um contador, você delega o comercial para a gente. E a gente organiza esse comercial, gerencia ele, desde lá do marketing até as vendas. Lembrando que aí continua precisando do dono presente nisso, de forma contínua e constante. Não é porque ele tem um financeiro que ele não vai agir no financeiro, não é porque ele tem, né? Então, em compensação, vai ser muito melhor para que ele possa administrar através das mãos de outra pessoa aquele setor. Vamos lá, caminhando para o final agora, tem o último pedaço que a gente sempre faz aqui no LucianaCast, a gente chama de pílulas de eficiência. Certo, boa. Então, o que é que a gente faz? Eu digo uma máxima aqui, uma afirmativa, e vocês dizem se é verdade ou mentira. E aí justificam. Aí, só que a gente faz sempre voltado para o segmento de vocês. Certo. Beleza? Vamos embora. Então vamos lá. Empreendedor não precisa fazer faculdade. Verdade ou mentira? Puxa, pegou pesado. Precisa não. Lembrem que é muito aberto aqui, a gente não tem nenhum tipo. Justifique aí. Vê, você não pode necessariamente. Por quê? Vamos problematizar um pouquinho também. Porque o Brasil viveu um problema, né? O Brasil viveu um problema que ninguém queria estudar de jeito nenhum. Isso. Aí depois a gente viveu um outro problema, todo mundo queria estudar tudo. Aí agora a gente voltou ao período que ninguém quer estudar nada de novo, não é assim? Eu acho que também tem um grande peso na questão da nossa região sobre essa pergunta. Eu acho que o empreendedor ainda de Santa Cruz, ele ainda precisa menos ainda, digamos assim, do ensino técnico, de fato. Porque é o seguinte, quando a gente fala de Brasil, eu sou professor universitário do curso de administração, que na teoria seria o curso de um empreendedor fazer. E, infelizmente, eu tenho que dizer isso, né, cara? Mas
Eu sou professor de administração. Eu sou professor de administração. Por de isso eu tenho faculdade. peso de falar isso. E cara, o que vem na ementa que o MEC diz para ensinar para a pessoa não serve para o empreendedor. Não serve. Na prática não faz nada. E eu, pronto, para você ter ideia, eu era professor de várias disciplinas, mas uma das disciplinas é uma disciplina que é História, é Teoria Geral da Administração, TGA. E tem 1 e 2, é 1 ano estudando isso aí, 2 semestres. E é História. É História. Aí tem Filosofia, Ética, aí tem as disciplinas só para fazer que é a questão da pesquisa científica, né, para fazer a monografia no final. Quando você bota Filosofia, Psicologia, e aí quando você bota todas essas disciplinas, aí você tem pelo menos ali 2/3 do teu curso ocupado com áreas que você nunca vai usar no teu negócio. E eu estou falando do curso de administração, que seria teoricamente o curso para ser feito por um empreendedor. Você pega um cara que já está na vida real do negócio, 30 anos nas costas, 5 anos de negócio, e você bota numa faculdade, no final do dia, e esse cara vai ouvir falando sobre antropologia, ele não vai ficar. Ele quer solução para o negócio dele. E aí, primeiro eu problematizei com o país em si, né? Nós não temos faculdades de negócios no Brasil, faculdades para negócios. Se tivesse, eu seria o primeiro aqui a dizer, bora. Assim, né? Como a gente já vivenciou, né? A gente já em viagem já pôde ver essas escolas de negócios mesmo, né? A gente viaja bastante, é uma cultura da nossa família viajar, e a gente vai, universidades, aí tem uma parte do campus é business, é negócio. Escola de empreendedorismo. E não é administração, é empreendedorismo. Isso, exatamente. Não é. Isso, perfeito. Não é uma escola de administração, é uma escola de empreendedorismo dentro da faculdade ali. Então falta na nossa região. Por isso que nós, MG7, somos uma escola para negócios. Porque a gente faz o que uma escola, o que uma faculdade regular não faz, que é ensinar a empreender. Eu peguei essa afirmativa tua. A gente atende 2 públicos que são muito parecidos aqui, que são a área de saúde e de estética, que vêm de cursos acadêmicos. Isso. E aí, às vezes, eu me surpreendo com a falta de jeito empreendedor de quem vem desses cursos. E aí eu tenho um cliente, né, que ele foi bem rasgado. Né? Inclusive, ele é dentista, né? E ele disse, a faculdade me ensinou a ser dentista, não me ensinou a ser dono de nada, não. É assim mesmo. Lá você senta... Aí vocês não têm nenhuma cadeira que diga assim, pelo menos noção administrativa. Não tem. Então, eu acho que isso cabe também uma reforma no ensino, na forma de ensino do Brasil. Você citou uma área técnica, né? Mas existem muitas. Esse cara pode fazer lá, mas pega o curso de administração. O curso de administração não ensina a administrar. Que aí é o que a maioria tem em mente. Clésio, eu queria fazer outro curso para me ajudar no meu negócio. Eu faço o quê? Ele faz, não, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com odontologia. Então eu saí, montei meu consultório, eu atendo também, mas tem mais gente que atende, eu tenho que tomar conta disso aqui. Como é que eu tomo conta disso aqui? Porque eu sei ser o quê? Dentista. Eu não sei fazer essas outras coisas. Tem que ir para uma escola de negócios, esse cara tem que estudar. Mas naturalmente, qual é a mentalidade? Eu vou para o curso de administração, vou estudar 2 anos e meio de história e de teoria da administração. Assim, o que é um saco? Não sei se é óbvio que a gente precisa de organização, planejamento e controle, concordo. Inclusive, se você quiser ter tudo isso no seu negócio, tenha. Né? Mas você vai passar 2 anos e meio para aprender isso. Que é o que toda teoria administrativa bota na nossa cabeça. Você estuda tudo isso. A faculdade de administração que chega mais perto da prática são os cases. Geralmente é Coca-Cola, Google, Netflix, os cases é esse, né? Regionalidade, nada, né? Então, que são produtos que dependeram de um monte de fatores. E eu não estou subestimando a criatividade de ninguém aqui, não. Mas são produtos que dependeram de um monte de fatores. A Netflix tem suas particularidades, a Coca-Cola tem N particularidades. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V e vai dar 100% certo. Não dá. Não é isso. O que chega mais perto da realidade ainda fica longe. Esse é o meu problema. Quando eu era professor universitário, passei 6 anos. Eu chegava na diretoria e dizia assim, deixa eu melhorar essa ementa. Deixa eu botar aqui um módulo de oratória, porque o empreendedor ele precisa conversar com fornecedor, com cliente, com colaboradores, ele precisa falar em público para vídeos, ele precisa se comunicar bem. Deixa eu botar um módulo de negociação, deixa eu botar um módulo...
Não, é o que vem. Eu já me deparei numa empresa com um cliente que ele não conseguia sequer fazer uma demissão. Pronto. Não sabia como. É. E eu percebi uma angústia, um nervosismo fora do comum. Não pelo fato de ter que executar a demissão. Não, muito consciente e muito consistente na decisão. Mas não sabia como falar. Exato. Como falar, olha, eu não preciso mais de você aqui. Então, assim, tem muitas habilidades que o empreendedor precisa ter. Se o cara olhar por esse lado, fica mais fácil. Para você que está ouvindo, pensa assim, eu não preciso de um curso superior montadinho, eu preciso de algumas habilidades específicas. Então, o empreendedor ele tem que ser muito bom. Por exemplo, você é empreendedor, você tem que ser bom em fazer conta. Você precisa ser bom em finanças. Por mesmo você tem um financeiro. Exatamente. Segundo, você precisa ser uma pessoa boa em se comunicar. Essas habilidades que eu estou dizendo são boas de se aprender, é possível de se aprender. Terceiro, você precisa ser bom em negociação. Terceiro, você precisa ter uma habilidade social boa. Né? Esse é o quarto, no caso. Né? Em quinto e último, quero que eu colocaria aqui, você precisa ser uma pessoa habilidosa em identificar oportunidades. Cara, todas essas 5 habilidades aqui, elas são fáceis de ser aprendidas. E dentro delas existe uma ramificação aí gigante para que você possa ir aprendendo, que são coisas que no dia a dia você vai precisando e colocando em prática. Tá? Mas não vai ser uma ementa fechada de um curso superior que vai resolver essas coisas na tua vida. Não é isso que te transforma num empreendedor. Infelizmente, eu queria até poder dizer o contrário, mas eu não posso. Vamos lá, então a gente viu que nem todo empreendedor precisa fazer um curso superior, a gente pode dizer assim. Ok. Vamos lá. Se eu sou um empreendedor, comecei meu negócio agora, qual a primeira área que eu devo estudar? A, gestão. B, vendas. Vendas. Por que vendas? Explique. Quer explicar ou você quer que eu fale? Não, eu acho que é porque a gente sempre vai batendo na tecla muito de vendas, né? Não adianta, gente, eu não vou conseguir ganhar nesse episódio, tá? Nesse episódio não. Por que eu acho vendas? É porque a gestão ela tem um pé de igualdade nesse sentido, mas as vendas elas vão ser o motivo da gestão. Exato. Então, eu só consigo gerir algo se esse algo existir primeiro. E para poder existir primeiro, eu preciso vender. E aí eu vou entender que vendas também tem gestão por trás. Em algum momento houve planejamento, houve construção de metas, houve toda uma estratégia montada, campanha comercial, produtos, né? Tem toda a gestão e não somente a execução da venda. Mas por que eu estou botando a venda na frente aqui? Porque ela alimenta a empresa. E a partir do momento que eu tenho essa empresa alimentada, aí eu vou aprender a como digerir esse alimento, que é a gestão. Então, primeiro eu alimento, para depois eu digerir. Então, eu diria que a alimentação, o fato de comer é a venda, o fato de digerir é a gestão. Então, eu não posso digerir sem ter comido. E aí onde entra. Tem até um profissional, estou esquecido o nome dele, que às vezes eu acompanho alguns vídeos dele na internet, que ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim, vendas cura tudo. E realmente, faz todo sentido, inclusive emocional. Quando, por exemplo, o cara está com o financeiro bagunçado, ele não está conseguindo organizar bem o financeiro, mas ele está vendendo bem. Tu pega de forma otimista essa empresa. Sim. Né? Tu consegue resolver a vida dele de uma forma mais fácil. Até aqui na primeira conversa que a gente sempre tem com o cliente, a empresa que vende, não é que ela não tenha problema financeiro. Mas o cara ele chega com uma consciência totalmente diferente da empresa que não vende. Perfeitamente. Ele chega, a gente tem, a gente não sabe administrar, diferente. Estamos bagunçados. Ou a gente sabe, mas a gente não está com os processos 100% claros. E esse cara, para tu ajudar ele, é até mais fácil do que o cara que tu não vende. Olha, eu não estou conseguindo vender. Quem não vende, né? Aí para ti, você diz, meu amiguinho, eu vou ajustar o que se não está tendo receita? Quem não vende geralmente é uma dor que a gente não consegue curar. Exatamente. Porque aí eu vou ter que dizer, olha, vai doer mais ainda, porque tu não vende. Então eu vou ter que cortar coisas, tirar coisas, justamente porque você não tem dinheiro para cobrir elas. Então, provavelmente, emocionalmente, o cara vai ficar mais fragilizado ainda. Perfeito. Ele vai ficar mais deficiente. Então, para um novo empreendedor, aprenda muito o processo de venda, vender, transformar produto em dinheiro. Agora, imediatamente que você estiver conseguindo fazer isso, comece a investir em gestão. Essa é clássica aqui, não tem nem o que perguntar aqui. Verdadeiro ou falso? Time bom é time treinado? E aí, cara? Só tem uma resposta, né? Treino na MG7. Na MG7. Exatamente. Eu penso muito assim, Clésio.
As pessoas, infelizmente, eles têm assim, acham que o que é um time treinado é o cara que já fez um curso de vendas uma vez na vida, por exemplo. E não é. O que é um time de um esporte treinado? É o que constantemente treina. Não é assim? Você pega a seleção de futebol de um país, ou você pega um time, você pega Treino. Né? Treino constantemente. Treino e execução. Treina mais do que joga, inclusive. Sim. Né? O esporte, pronto. E no futebol ainda é mais equilibrado ali. Mas se você pega lutas, por exemplo, que o cara treina 90 dias para lutar, às vezes com 90 segundos. Né? O Usain Bolt, que treinava 4 anos para correr 10 segundos nas Olimpíadas. Então, assim, time treinado é time que treina constantemente. A partir do momento que o empreendedor ele botar isso na mente, e assim, também não achar que treinar é somente mandar para fazer um curso em algum canto. Né? É acompanhar também. É acompanhar isso, é analisar resultados. Conferir. Veja isso, um atleta faz muito isso. O atleta ele treina, peraí, será que eu melhorei meu chute? Como é que está o meu percentual de conversão? Tem Como é que tá? disso, né? Porque Exatamente. se você só manda para o treinamento e depois vê na prática o Não, que foi que mudou, o que foi que melhorou. Não vai fazer a diferença. Então, tem que treinar sim, agora precisa mudar a mentalidade, né? É treinar de forma contínua, constante. Pronto. Foi boa conversa com vocês, bate-papo gostoso, falando que bom. do que a gente gosta de fazer, falando de ensinar, falando de conhecimento, Sem falando dúvida. de aprendizado. Eu concordo demais com os ditos populares, né? O primeiro é que a gente aprende e morre burro. O segundo é que conhecimento de fato move o mundo. Isso, sem dúvida. Eu entendo o negócio do Sandro Consultoria como um ambiente de conhecimento, como educação. a MG7, um ambiente de Isso. conhecimento. E eu queria agradecer a vocês pela presença de vocês aqui. Queria dar a oportunidade de vocês se despedirem, deixarem aí, como todo mundo que passa aqui deixa. Karen, 3 dicas pessoal, olhando para lá. Adilson, 3 dicas pessoal, olhando para lá. Aproveita e passa a despedir aí também do povo. Maravilha. Quer começar? Pode ser, tem que ser as 3. Sim, senhora. Eu acho que na minha posição, enquanto sucessora, algo que o que eu posso dizer é que conhecimento nunca vai ser demais em qualquer idade, mas que principalmente na idade da gente é um momento, sabe? É o momento de você buscar, é o momento de você ouvir e principalmente de errar, né? Porque eu tô na idade de errar agora e conseguir uma base mais sólida. Então, no momento que eu tô agora, eu tô querendo ouvir muito, entender muito, ser mentorada, né? Para um dia terminar essa sucessão e seguir os passos, né? Continuar a MG7. E eu acho que principalmente é isso, assim, a dica que eu tenho maior é procurar conhecimento, é procurar errar bastante também e tentar muito, né? Maravilha. No meu caso, eu diria especificamente para você que é empreendedor, eu queria dar aqui algumas dicas para você. Tenta pensar na tua empresa como uma pirâmide que tem uma base, um meio e um topo. Tá? E eu queria te dar uma dica para cada uma dessas bases, né? Para cada um dessas partes. Né? Imagina aqui uma pirâmidezinha, onde tem uma base aqui, um meio e o topo. Aqui na base é como se fosse a área operacional do teu negócio. Para cá para baixo você tem que ter processos definidos. Você tem que ter POPs, procedimentos operacionais padrão. Ou seja, tudo aqui embaixo tem que estar controlado e metódico. No meio aqui, você precisa de gente, você precisa de gestor, você precisa de gente para te ajudar, você precisa de gerente. Tá? A menina que abre a loja não é gerente, o rapaz que fica com a chave não é o gerente. Só você precisa de alguém aqui no meio que garanta que a parte de baixo vai ser bem executada. E quando eu falo daqui, desse meio, pode vir outras ferramentas também, softwares, certo? Que vai ajudar demais a controlar inteligências artificiais, máquinas nesse meio. E aqui em cima é o local onde você deve passar a maior parte do teu tempo. Lógico que você vai descer para cá. Eu sou contra aquela frase que fala assim, de forma seca, né? Saia do operacional. Eu acho que você tem que sair do operacional no sentido de execução, mas não no sentido de presença. Você vai precisar percorrer ali, mas não executar. Não faz o menor sentido você ser teu costureiro, você ser teu cortador, você ser, né? Você vai buscar formas, mesmo que você por enquanto ainda seja, mas você vai sendo substituído aos poucos, mas não abandonando a presença nesse ambiente de baixo. Então aqui no meio, gente, equipamento, software, terceirizações, né? A gestão financeira do teu negócio está aqui no meio.
Mas aqui em cima está você, no topo. Aqui é o lugar de planejar, aqui é o lugar de estudar, aqui é o lugar de ir nas sementeiras de conhecimento, trazer coisa boa para o teu negócio, pensar sobre o teu negócio. Você é empreendedor, você já percebeu que você já teve ótimas ideias para o teu negócio quando você estava de folga, de férias. Sabe por que era? Porque tu estava com a mente fresca. Você não estava apagando fogo no teu negócio. Então, se você passar um pouco mais de tempo pensando aqui em cima, apagando menos fogo, você vai ter ideias assim extraordinárias para crescer o teu negócio. Assuma uma cadeira de piloto, mas não deixe de dar uma olhada no avião todo. Bom, então temos as dicas de vocês. Ainda eu queria agradecer a Karen. Karen, eu vi, posso dizer que vi um pedaço do crescimento dela. Agradecer a Adilson, a gente tem essa troca boa, a gente tem essa parceria. É bom somar com vocês lá na MG7. Diminuiu um pouquinho esses dias pela minha licença paternidade. Estamos sentindo sua falta, inclusive. Mas já eu chego por lá de novo. E a gente entende que conhecimento de fato vai sempre transformar vidas e nós somos transformadores de vidas. Amém. Então a gente encerra desse jeito. Pessoal, mais um episódio, mais um Lucena Cast para vocês, sempre falando sobre o público empreendedor, trazendo para as perspectivas financeiras, lembrando vocês que finanças nunca é sobre restrição, finanças são sobre liberdade. Deus abençoe, cheiro bem grande, até o próximo episódio.